Programa Dois Pontos começando neste sábado maravilhoso. E hoje vamos, na verdade, tratar de um assunto muito interessante e importante para todos nós. Todo mundo pensa que sabe o que é hipertensão, pressão alta, mas eu acho que a gente às vezes se confunde, né? E para isso o programa trouxe hoje o Dr. César Rosati. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é cardiologista e vai nos ajudar. Para a primeira pergunta do nosso primeiro ponto do dia, doutor, o que é hipertensão? Bom, hipertensão pode ser vários estados. Um cara tenso, ele é hipertenso. Então, a hipertensão arterial sistêmica, correto, gente. O que seria isso? Seria qualquer nível de pressão maior que 120 por 80, ou como vocês estão acostumados a dizer, 12 por 8. Tá? Ele é dividido em graus, mas por enquanto isso já vai começar o papo. Ah, entendi. E me fala uma coisa, por que fala-se 12 por 8 é a pressão normal? Tem que estar 12 por 8. Por que isso? Então, o 12 por 8 foi um consenso, uma reunião, estudo populacional que chegou o quê? A média normal era 120 por 80. Isso é o normal entre aspas, porque uma pessoa magra pode ter 11 por 7, ter 10 por 8 e ser normal. O que a gente tem é um limite máximo, que seria o 140 por 90 ou 14 por 9, como a população diz. E doutor, quais são os sintomas, como identificá-los, né? Então, no caso, a gente tem que primeiro dividir a hipertensão. Ela é classificada hoje em 3 graus, que seria o grau 1, que é de 14 por 9 a 16 por 10, que daria uma leve cefaleia, normalmente holocraniana, uma cervicalgia, que é uma dor na nuca, tá? Mas se restringiria a isso, não passaria desses sintomas. Que é aquele sintoma que o pessoal sente, mas não procura o médico. É uma dorzinha que uma dipirona cuida. Vai para o grau 2, que é 16 por 11 até 18 por 11, que aí já tem um negócio que chama risco de lesão em órgão-alvo. O que é isso? É o que vocês chamam de infarto, de angina, o AVC, que seria o derrame cerebral, lesão renal. Essas são aquelas pessoas que sentem muito cansaço, mesmo deitada, pessoa que anda uma quadra tem muito cansaço, dor no peito, claudicação, que é dor nas pernas, e o grau 3, que é acima de 18 por 11. Esse grau 3 já é um grau emergencial. Por quê? Porque ela vai ter lesão em órgão-alvo em rápido tempo. Então, nesse grau, eles têm que procurar o serviço rápido. Por quê? Porque o sintoma não vai ser apenas uma dor de cabeça. Você pode ser acometido de um infarto agudo, do miocárdio, ou um AVC, o derrame cerebral. E como é que nós, eu e o pessoal de casa, vamos saber se estamos tendo princípios de infarto, estamos infartando, e o que fazer se souber que está mesmo? Então, isso foi uma boa colocação. Primeira coisa, gente, o que é um infarto agudo do miocárdio? É uma oclusão de uma artéria, por placa de gordura, por trombo, mas o que é? Uma parte da sua musculatura cardíaca fica privada de oxigênio. Então, como você falou, não existe princípio de infarto, gente. Infarto ou aconteceu ou não aconteceu. O princípio a gente pode até entender como uma angina, que seria uma dor no peito, no tórax, tá? Só que não é infarto. Isso vai levar a um infarto, mas o infarto é uma coisa irreversível. Ocluiu, ou você tem o tempo para desobstruir, ou aquela área cardíaca vai ser necrosada, uma área morta, tá? Então, quais são os sintomas mais comuns de uma pessoa realmente infartando? Normalmente nos homens ele começa no período da madrugada, ou logo quando acorda, tá? No começo da manhã. Seria uma dor em aperto, mas não é um apertinho qualquer, gente. É como se um elefante sentasse no seu peito. Você não consegue respirar, você sente muita angústia, a gente chama de sensação de morte iminente. Ou um outro tipo de dor, que é um ardor, é como se pegasse uma brasa quente e colocasse na sua pele. Você vai sentir aquela queimando muito forte, não é uma dorzinha qualquer. Ela não é relacionada ao esforço. Por quê? Porque a gente vem procurar com assim, doutor, eu tô com dor no peito, eu tô preocupado. Quando eu mexo os braços, piora. Gente, isso não é infarto. O infarto é uma dor atrás do osso, não tem como você melhorar ou piorar com o exercício, tá? O que mais vai sentir? Uma falta de ar súbita muito grande. Você pode estar sentado, você pode estar deitado, é uma falta de ar enorme, gente. Vocês não vão conseguir respirar. E normalmente seguido o quê? De uma sudorese, vai se molhar de suor e começar a ficar muito gelado. Isso, aconteceu 2 desses sintomas, é direto para um pronto-socorro. Entendi. E em casa não tem nada para ser feito? Em casa você tem que deitar e esperar até a ambulância chegar, gente. Nada de sair dirigindo, tentar andar para melhorar, porque isso só pioraria o quadro. Porque você sobrecarrega seu coração, você exige mais oxigênio dele, coisa que não vai chegar. Mas doutor, assim, uma pessoa que sentiu 2 ou mais sintomas como esse, foi para o pronto-socorro, descobriu que está infartando, é reversível? Como é que é? Como eu disse, é uma obstrução de uma artéria. Depende da artéria, tem um infarto fulminante, que é aquele que não tem tempo nem de chegar no hospital, e os infartos menores. Então o tempo ideal, gente, de dor no peito e esses sintomas referidos aqui é de 6 a 10 horas no pronto-socorro.
Por quê? Porque ainda pode ser feito um processo que chama trombólise e desobstruir essa artéria. Acima de 12 horas, dificilmente isso é possível. Então, após essa breve explicação, eu quero agradecer a sua participação, doutor. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade, tá? Me coloco à disposição a vir mais vezes e qualquer dúvida que aparecer, a gente vem aqui para elucidar. Muito obrigado, vamos para o intervalo. De volta com o segundo bloco do programa Dois Pontos, e no primeiro ponto de hoje descobrimos muita coisa a respeito de hipertensão arterial. E também vamos falar sobre equilíbrio emocional no nosso segundo ponto de hoje. E para ajudar a falar sobre isso, ao meu lado o teólogo Wellington Dallas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. Certo, aprendemos aí da correlação emocional, né, sobre a saúde, né? E eu queria saber a respeito agora do equilíbrio emocional. Até que ponto isso influencia na nossa pressão alta, na nossa saúde também? O nosso organismo, ele sempre está em busca de um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é dinâmico, porque todos nós sentimos um pouco de estresse. Às vezes nós estamos num momento que estamos mais pacientes, ora nós sentimos um pouco mais de amor, ora um pouco mais de ódio. Então sempre a gente está buscando este equilíbrio. Todos nós temos esses tipos de sentimentos, né, que oscilam na nossa vida, dependendo do evento que ocorre no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso convívio social, enfim. E vem cá, me fala uma coisa, as pessoas hoje culpam tudo pelo estresse, pela falta de tempo, pelo trabalho, excesso de trabalho, e é tudo estresse. Isso é verdade? Um certo sentido, sim. Né? Muitas pessoas estão estressadas, mas eu acho interessante a gente definir um pouco o conceito de estresse. Que estresse é o conjunto de reações orgânicas e psíquicas da adaptação que o organismo emite quando a pessoa é exposta a qualquer estímulo que o excite, né? Ou irrite, ou amedronte, ou o faça talvez muito feliz. Então qualquer problema real ou imaginário irá provocar estímulos, né, no nosso cérebro. E o nosso cérebro ele vai dar comandos para que hormônios, no caso, por exemplo, nas glândulas suprarrenais, vai liberar adrenalina, por exemplo, e a pessoa vai viver esse desequilíbrio emocional, que no caso é o estresse, né? Ela não... Quando esse estresse, a pessoa não retoma este equilíbrio depois do evento, cerca de 3, 4 minutos, já é um indício de um estresse aí, como podemos dizer, doentio. Entendi. E cá entre nós, Dallas, o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas elas tendem a culpar, né, a sua falta de tempo, excesso de trabalho, como no estresse, né? É como se ela fosse uma válvula de escape, realmente. Sim, é uma grande verdade, porque o estresse de fato tem sido algo muito presente no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas, porque as pessoas elas andam esgotadas, elas faltam o equilíbrio emocional, as pessoas se esgotam, ficam estressadas diante de situações em casas, não tem paciência com o filho mais, não tem paciência em lidar com o cônjuge, devido também a alguns outros fatores. A pessoa, né, hoje a gente tem aí a questão do trânsito, tem a questão
dos problemas financeiros, enfim, tem uma série de fatores que a pessoa vive no dia a dia e o organismo não faz o equilíbrio e a pessoa vive estressada de fato. Dallas, dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa por dificuldades financeiras, amorosas, o trabalho, excesso de trabalho. Até que ponto o estresse é normal? Olha, até o ponto da pessoa ela não voltar ao equilíbrio normal dela. Ela tem que voltar, ela tende a voltar a esse equilíbrio. Quando ela não volta, e principalmente chega na fase que a gente chama de exaustão ou de esgotamento, daí a pessoa tem que ter um ponto de alerta aí. E como que eu vou saber? Primeiro, quando há uma queda de imunidade, entendeu? Começa a surgir outras doenças físicas. Então, a pessoa sente aquela vontade de se isolar, a pessoa sente vontade de tirar a própria vida. Então, entra naquela tristeza interna muito profunda, não quer conversar com ninguém. Então, a pessoa tem que procurar um profissional na área. E no caso, qual seria a sugestão aí que você nos daria para aquela pessoa voltar ao seu equilíbrio normal e manter um equilíbrio emocional constante? Primeiro a pessoa deve relaxar, né? Cada pessoa tem a sua maneira de se relaxar, assistir televisão, talvez ir lá para a cozinha ajudar a esposa, né? Ou a esposa também ir ler um bom livro, ir para o parquinho lá junto com as crianças, né? Fazer uma atividade física, ir para uma academia ou ir fazer uma caminhada, isso ajuda muito, tá? Se alimentar corretamente. Também conversar com bons amigos, você desabafar. Se depois de tudo isso a pessoa ainda não retomou seu estado normal, percebe que não está legal, não consegue dormir, está triste, angustiada, não consegue retomar, eu ainda insisto na questão que a pessoa deve procurar com urgência um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. E na verdade, às vezes a pessoa não sabe que ela está, mas os próprios familiares podem aconselhar, não é mesmo? Tá certo então, muito obrigado, Wellington Dallas, pela sua participação. Eu que agradeço e estamos à disposição do que a gente puder ajudar. Para a conclusão dos 2 pontos apresentados hoje, eu conto com Décio da Silva, empresário e teólogo. Bom dia. A Bíblia realmente ela tem resposta para tudo. Nós acabamos de ver aqui a hipertensão arterial e também o equilíbrio emocional. Eu quero dizer para você que Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é o centro da vida do homem. E muitos acreditam que determina todas as atitudes do corpo. Colocamos que o coração, ele nos rege, nos faz pensar, nos faz sofrer, nos faz entender, nos faz viver. Ele nos conduz. E o coração precisa de estar bem com Deus. Nosso corpo precisa estar bem com Deus. Nós enfrentamos as dificuldades, mas nós encontramos na Bíblia tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos caminhar, para que possamos andar. E eu quero dizer para você também que Efésios 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então Paulo está dizendo para nós aqui que nós devemos estar sempre atentos a todas as situações pelas quais nós vivemos, tudo aquilo que está ao nosso redor. E no meio das situações nós podemos estar acreditando e crendo que o Senhor está do nosso lado, está para ali para nos guiar. Então, hipertensão, então equilíbrio emocional, eu falo para você, a Bíblia diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O remédio, querido, é Jesus na sua vida.